Quero compartilhar com a igreja querida a leitura do Santíssimo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, nós leremos dos versículos 8 ao 11. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 8 ao 11. Mateus registrou naquela época, e para o nosso crescimento hoje, o seguinte: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Que Deus nos abençoe neste primeiro domingo da Quaresma. O tema da mensagem que quero trabalhar com vocês hoje caminha bem neste sentido: culto e tentação. E é bem um tema que nós devemos utilizar nesse período de Quaresma. Cultuar é prestar homenagem, um reconhecimento a quem é cultuado. Então percebam os irmãos e as irmãs que são acostumados aqui, por exemplo, às solenidades. Quando se forma uma mesa de autoridades, há ali o lugar certo de se colocar cada pessoa na mesa de autoridades, dependendo do grau de importância. E as pessoas que vão se sentar adiante desta mesa de autoridades, de certa forma, estão homenageando aquelas autoridades. Quando as nossas universidades, as nossas instituições chamam um palestrante para proferir ali uma palestra sobre determinado conhecimento, é recomendado às pessoas: vamos comparecer para prestigiar o palestrante, o famoso doutor figurão, e vamos lá homenagear. São formas de culto, existem várias formas de culto. Existe o culto à personalidade, existe o culto à bandeira, existe o culto ao corpo, existe o culto a personalidades famosas, existe igrejas que jocosamente com o nome de jogador. Na Argentina, por exemplo, tem a igreja do Maradona, e assim sucessivamente. Mas existe também o culto a Deus, que as pessoas estão tentando no mundo moderno, nesta sociedade líquida, rápida, que consome informação com muita velocidade. Existe uma tendência a querer desprestigiar o culto a Deus, se afastando da referência cultica a Deus. Vejam que isso não é uma novidade do nosso tempo, embora no nosso tempo seja tratado com mais veemência, com mais argumentos, diminuindo a importância cultica, principalmente no período pandêmico ou pós-pandemia que nós estamos vivenciando aí do Covid. A pandemia, esse recesso que a sociedade mundial foi obrigada a viver com relação ao Covid, fique em casa, não saia de casa, foi a desculpa perfeita para muitos cristãos se afastarem da igreja. Por que desculpa perfeita? Porque quando se dava alguma desculpa para não ir à igreja, você convidava alguma pessoa lá: olha, vamos à igreja. A pessoa dizia: não, eu estou cansado. O outro insistia: então vamos, aí você vai se sentir melhor, faz uma forcinha, vamos lá. Se convidava outro: vamos à igreja. Não, hoje eu não estou bem, estou aborrecido, emocionalmente eu não estou bem. A pessoa insistia: vamos lá, é aí que você precisa ir ao culto. E as pessoas acabavam cedendo, indo. Na pandemia, não. Vamos à igreja? Não, não vou, tenho medo de pegar Covid. Como é que você vai insistir com a pessoa para que ela supere o medo de pegar Covid? Muito embora as pessoas continuaram frequentando lanchonetes, restaurantes, parques, shoppings, né? Só não podia ir para a igreja. Então a igreja era vista como o maior centro de tráfico de Covid. Mas obviamente o poder da informação em massa, ela é praticamente imbatível. E aí ficou por conta disso.
a desculpa perfeita chegou e muita gente aproveitou para nem voltar mais para a igreja. Quando, neste momento do texto que nós lemos aqui, o diabo oferece a Jesus a oportunidade de cultuá-lo, ele está apelando nesta tática, porque momentos antes ele já havia tentado 2 vezes tirar Jesus do foco da sua missão. 2 vezes. No versículo 3, por exemplo, ele apelou para o estômago de Jesus. Jesus estava há 40 dias sem se alimentar, provavelmente estava bebendo, tomando líquidos, mas não comendo, porque sem líquido o corpo não consegue ficar, né? Então Jesus estava com muita fome, com certeza absoluta, e nesta necessidade física de Jesus, o diabo disse para ele: "Você não é Deus?" E coloca na condicional o desafio, né? Se você é filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães, e você pode então saciar a sua fome. Apelou para uma necessidade básica de Jesus, do homem, do ser humano, que era se alimentar. Logo depois, no versículo mais adiante, ele exige de Jesus que Jesus faça uso do seu direito de ser filho de Deus, dizendo o seguinte: se você, e novamente a condicional, se você é filho de Deus, se atira lá para baixo, porque está escrito: os teus anjos vão cuidar de você, ou você dará ordem aos teus anjos e você não tropeçará em nenhuma pedra. Na primeira tentação e na segunda tentação, há uma tentativa de que Jesus se comporte como a maioria dos seres humanos, de uma forma imediatista, exigindo de Deus. Hoje exige muito isso, né? Exija de Deus, Deus tem que me dar, eu declaro, eu reclamo isto, tem que ser agora, como se fosse possível inverter a relação. Nós mandamos em Deus, e Deus tem a extraordinária oportunidade de atender os meus caprichos. Mais ou menos assim. Como na primeira tentativa e na segunda tentativa Jesus rechaçou o diabo, agora ele foi para uma terceira possibilidade, uma terceira tentativa, e é para esta tentativa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque ela atinge muito nossa realidade, como poderia ter atingido a realidade de Jesus, e o diabo sabe disso, tentou atingir Jesus na questão cultica, que é um tema sobre o qual eu gosto de insistir, porque é vital para a saúde espiritual do ser humano. Então ele disse para Jesus: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrares me adorares. Se prostrado me adorares. Essa terceira tentativa, o diabo joga pesado com Jesus, porque a adorar o diabo significaria diretamente prestar culto ao diabo. Mas quando se presta culto a alguém, se deixa público uma certa submissão àquela pessoa. Então, quando eu me sento na frente de uma mesa de autoridades para pacificamente ouvir o que aquelas autoridades têm a dizer, eu me coloco em um ou mais de um degrau abaixo, considerando aquela autoridade com conhecimento ou poder superior ao que eu tenho. Quando vou ouvir um palestrante, eu concedo ao culto daquela personalidade o privilégio do reconhecimento de que naquele assunto provavelmente aquele palestrante sabe mais do que eu. Então o culto sempre vai demonstrar uma forma de submissão. Quando nós cultuamos a Deus, nós estamos reconhecendo a nossa submissão diante de Deus. Nós estamos reconhecendo que Deus é maior, que Deus é o Senhor absoluto, e assim nós nos colocamos diante dele para cultuá-lo. Então, num primeiro momento, nós podemos determinar que cultuar significa reconhecer aquele que é cultuado. Cultuar significa reconhecer aquele que é cultuado, reconhecer como Senhor. Começando por aí, reconhecer como Senhor.
Quando nós nos reunimos para cultuar a Deus, nós estamos dizendo: eu me submeto a este ser que eu estou cultuando, que é Deus. Ele é o Senhor, não sou eu o Senhor, não sou eu que determino, é Ele que é o Senhor. Se fosse numa linguagem bem popular, nós diríamos assim: Ele é o chefe, e eu estou aqui reconhecendo o senhorio deste Deus, a quem eu cultuo com alegria. Quando eu cultuo, eu estou dizendo: eu reconheço, Senhor, a Tua soberania, a Tua autoridade. Quando eu cultuo, eu reconheço Deus como referencial absoluto. Deus como referencial absoluto. Qual que é o grande mal da sociedade moderna? É reconhecer o ser humano como referencial absoluto. Como família, por exemplo. Por que existem hoje vários formatos de família? Porque se reconhece que a família é uma instituição cultural, fruto de uma cultura, fruto de um determinado momento na sociedade, na história dessa sociedade. Se isso é verdade, então é verdade também que a família precisa se adaptar de acordo com cada época, de acordo com cada momento social. Então aí seria justificável que haja tantos tipos, tantas formações de família. Mas quando nós reconhecemos Deus como Senhor e como referencial absoluto, o homem, o ser humano, deixa de ser o referencial, inclusive para a questão família. O homem não é mais o referencial na questão familiar e em nenhuma outra. O referencial passa a ser Deus. Eu entendo família desta forma. Ok, mas como é que Deus entende a família? Então, importa mais que eu entenda e adote o conceito de Deus sobre família ou o teu conceito? Quando nós cultuamos a Deus, nós entendemos Deus como referencial. Veja que nas sociedades modernas também, principalmente as ocidentais, nós temos esse fenômeno dos adolescentes, que nos grandes centros, a adolescência se vai aí até na casa dos 30 anos. Nos pequenos centros, esse número continua reduzido. Mas em muitas sociedades não existe esse fenômeno adolescência. O judeu, por exemplo, não tem adolescente. Já se salta da fase infantil para adulta. Índio, as comunidades indígenas não têm adolescente. A adolescência é fruto de uma sociedade que vai limitando o poder de crescimento das pessoas. E quanto maiores os centros, mais limitado é o poder de desenvolvimento social, intelectual, moral das pessoas. Então nós vamos ter homens com 30 anos empinando pipa. Nós vamos ter mulheres com 30 anos que ainda não sabem o que quer da vida, que nem decidiu que tipo de curso superior fazer, e assim continuadamente. Então, quando nós entendemos Deus como referencial absoluto, eu pergunto para Deus: o que é que o Senhor tem para a juventude? O que é que o Senhor tem para a família? O que é que o Senhor tem para a minha vida? Porque eu me submeto à tua autoridade e o Senhor é a minha referência. A minha referência não é o meu professor na faculdade, nem em lugar nenhum. A minha referência não é o artista preferido. A minha referência não são os meus amigos. E a minha referência não são nem sequer os meus pais. Deus é a referência absoluta de quem cultua a Deus. Reconhece que Deus é fonte de sabedoria temporal para esta vida, porque a Escritura fala de todos os assuntos, A Escritura fala aí de namoro? Fala. A Escritura fala de casamento? Fala. A Escritura fala de pais, filhos, filhos, pais? Fala. A Escritura fala de relacionamento entre amigos? Fala. A Escritura fala de relação patrão-empregado, empregado-patrão? Fala. A Escritura fala de relacionamento governo e governados? Fala. De qualquer assunto que você imaginar, as Escrituras falam. Então é uma fonte de sabedoria para a vida temporal, mas é principalmente uma fonte de sabedoria para toda a eternidade. Então veja tudo o que o culto envolve. Por isso que quem cultua precisa reconhecer aquele que é cultuado. No segundo momento, eu poderia trabalhar com vocês o conceito de que cultuar a Deus significa reconhecer que Ele é
o Criador e Senhor do tempo. Ele é o Criador e Ele é o Senhor do tempo. O que trata uma parte lá do livro de Eclesiastes? Há tempo para quê? Há tempo para todas as coisas. E por que há tempo para todas as coisas? Porque Deus criou o tempo. Deus é Senhor do tempo. Deus criou o tempo para plantar, Deus criou o tempo para colher, Deus criou o tempo para a mulher se tornar fértil, Deus criou o tempo para o homem se tornar fértil, Deus criou o tempo adequado para se formar família, Deus criou o tempo adequado para se ter filhos, Deus criou todos os tempos. A tentação aqui que o diabo faz com Jesus é aquela que ensina que os fins justificam os meios. E aí a pessoa não quer se submeter aos tempos de Deus, o que é um pecado grave também, porque isso nos torna seres humanos mimados. Há tempo para todas as coisas, mas eu não quero aguardar o tempo de todas as coisas. Eu não quero esperar o tempo de Deus. Acho que Deus está precisando de uma ajudazinha, e eu vou dar uma forcinha para Deus, vou dar uma empurradinha aqui em alguma coisa. É a cultura dos fins que justificam os meios. É o perigo de pegar atalhos, é o perigo de fazer as coisas acontecerem antes delas serem acontecidas, de chegar o tempo adequado delas acontecerem, como por exemplo, transformar crianças em pequenos adultos. Veja que nós pegamos nossas criancinhas pequenininhas, colocamos roupinha de adultos nas crianças, né? E aí nós colocamos roupinha de adultos, a gente fala assim, olha que bonitinho que ficou, né? Mas é uma esperança inconsciente de que aquela criança seja um adulto pequeno. Não se pode tratar a criança como adulto pequeno. Obrigado, Zé, por lembrar aqui a questão das crianças. Crianças são os passarinhos da igreja. Eu prefiro criança fazendo bagunça aqui do que fazendo bagunça lá no carnaval, na matinê. Eu prefiro criança fazendo bagunça aqui do que fazendo bagunça na casa dos outros à toa, incomodando os outros, quebrando o vaso dos amigos, quebrando os vasos dos parentes. Deixa a criança aqui na igreja. No Evangelho a gente vê as crianças amontoando-se em cima de Jesus, e os discípulos, como alguns de nós, olha, as crianças incomodam, mas Jesus, que é a referência absoluta, disse assim, deixe as crianças virem a mim, não impeçam as crianças de virem a mim. E quantos de nós adultos impedimos as crianças de irem a Deus? Como que eu impeço as crianças de irem a Deus? Quando eu não as levo para a igreja, por exemplo. Eu recebo alguns vídeos de um garotinho extraordinário que fez aniversário ontem, lendo, com 3 aninhos de idade, lendo como uma pessoa assim, já do ensino médio, do ensino fundamental, lendo perfeitamente, mas lendo a bibliazinha de criança, lendo orações. Então nós não podemos impedir as crianças de irem a Jesus, nós temos que facilitar o acesso das crianças a Jesus. Então nós não podemos pegar atalhos para as nossas coisas. Questionar o direcionamento de Deus é mostrar insubmissão, é mostrar desobediência. Você está passando por um problema meio complicadinho da tua vida, e você está querendo poupar, reduzir esse tempo para que esse incômodo passe de uma vez? Cuidado. Esse problema na tua vida vai servir como experiência para você. Deixa a coisa maturar. Hoje, na aula magnífica que o Mauro deu de manhã, ele usou o exemplo do deixa o barro secar, não é isso? Deixa o barro secar. Gostei da analogia. Você se suja com barro, você vai limpar o barro molhado, suja mais ainda. Mas se você esperar o barro secar, você tira o barro inteiro do seu braço, seja lá de onde for. Então deixa o barro secar, tenha paciência. O Senhor domina o tempo, o Senhor criou o tempo, o Senhor está no controle do tempo, e Ele não está alheio ao problema pelo qual você está passando. Quando você questiona o direcionamento de Deus sobre o tempo, você mostra insubmissão, você mostra desobediência, você mostra que não confia
não confia no conduzir de Deus para a tua vida. No terceiro momento, cultuar significa aceitar a direção de Deus para a tua vida. Isso é cultuar. Quando nós prestamos um culto a Deus, nós demonstramos que estamos aceitando a direção de Deus para a vida. Onde é que isso aparece aqui na tentação de Jesus? Quando o diabo, e a única coisa boa que o diabo sabe fazer com eficiência, boa para ele, né? Onde ele é muito eficiente, é mentir e acusar. O diabo é especialista em mentir e acusar. Mas veja que o diabo não tem voz física. Ele precisa de alto-falantes que produzam sons para ele. Então cuidado quando você for mentir e quando você for acusar. Questione a serviço de quem você está. Então o diabo chega para Jesus e diz assim: se você prestar culto a mim, se você se ajoelhar, ainda queria humilhar Jesus, se você se ajoelhar na minha frente e me cultuar, me adorar, eu te darei tudo isto aqui. A primeira mentira é que ele não tem nada. O mundo não é do diabo. Não foi o diabo que criou o mundo. O diabo não cria nada. Ele é mentiroso. Ele estava oferecendo para Jesus alguma coisa que ele não tem, que não é dele. E é bem típico dele mentir. E quantas vezes ele já não chegou para você, nos teus pensamentos, e disse para você: olha, Deus está demorando para agir na tua vida. Então, se você quiser cortar o caminho, eu vou te ajudar. Eu vou conceder para você uma solução mais rápida. E aí você fica seduzido por aquilo, porque nós queremos cortar caminho, nós somos impacientes. E aí nós mostramos a nossa insubmissão. Veja lá com Eva. O diabo tenta as pessoas, inclusive com a palavra de Deus. Tentou Jesus a primeira e a segunda vez com a palavra de Deus. Está escrito na primeira vez, na segunda vez está escrito. Só na terceira vez que ele já foi para a mentira. Se você me adorar, te dou tudo isso. Ele vai dar o que não tem. E quando ele promete para você uma solução rápida, quando ele promete para você uma resolução do seu problema, ele está mentindo, ele não tem essa capacidade, é tudo mentira. O tempo tem que ser curtido, o tempo tem que ser vivenciado em todas as suas fases. Para Eva ele disse: o que está escrito? Eva disse: está escrito que eu não tenho que mexer ali. Mas não é bem isso que Deus quis dizer, não. Quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida? Pastor, mas não é bem isso que Deus quis dizer, não. Deus como referencial absoluto, não importa a tua opinião, importa a opinião da Escritura. Não importa o que você, o que eu acho, importa a opinião da Escritura. Deus é referencial absoluto. É isso que Eva deveria ter pensado. Não importa o que você, serpente, não importa o que eu acho, não importa o que nós achamos, Deus disse que não é para fazer, eu não vou fazer. Deus sabe. Ele é o referencial absoluto, Ele é o Senhor, Ele é o soberano. Então quando nós teimamos em desobedecer a Deus, a gente quebra a cara. Eu já recebi várias sugestões para cortar caminho. Para cortar caminho, quantas você já não recebeu também? Resolve isso. Larga isso de mão. Para que ficar insistindo nisso? Para com isso. Você não precisa estar aqui, você pode estar ali. Cuidado! O diabo está te oferecendo coisas que ele não tem. É que nem a questão do culto. É interessante que as pessoas não percebam o tom espiritual que está em todas as coisas. Veja o desigrejado, eu até postei essa frase esses dias nas redes da igreja. O desigrejado, ele diz assim: Deus está em todos os lugares, eu não preciso da igreja porque Deus não está na igreja. Como assim? Deus está em todos os lugares, só não está na igreja. Assim diz o desigrejado. Não é maquiavélica essa expressão? Deus está em todos os lugares. Então vamos para a igreja. Não preciso da igreja para ter comunhão com Deus. Eu quero namorar com você, mas não quero conversa com a sua família. A moça não vai ficar triste ouvindo uma coisa dessa?
eu quero ter um compromisso com você, mas não quero nem saber da tua família. O rapaz não vai ficar triste com uma declaração dessa? E aí com Deus a pessoa diz isso: não, eu quero um contato com Deus, mas não quero saber da noiva de Jesus, não. Então é isso que o diabo propõe, que você não precisa do culto. Precisa sim. Tanto precisa que a resposta de Jesus foi exatamente essa. Nós devemos adorar somente a Deus. Somente a Deus. E só a Deus devemos prestar cultos. Neste momento, Jesus nos ensina que nós precisamos constantemente superar a tentação de colocar a vontade própria acima de Deus. Eu já passei por isso e você também, de colocar a nossa necessidade acima da vontade de Deus. Deus quer que você passe por esse momento, Deus quer que você passe por este processo. Você diz: não preciso passar disso, eu posso chegar ao objetivo de outra forma. É colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Superar a tentação de querer dar uma ajudazinha para Deus. Deus não precisa da sua ajuda, Deus precisa da sua submissão. Que você confie em Deus e espere o tempo de Deus. Superar a tentação da distração com argumentos de aparência verdadeira. Está escrito. Quantas seitas surgem hoje, quantos movimentos hereges surgem hoje, pensando-se apenas um versículo da palavra de Deus. Está escrito, e o resto da Bíblia? Não, deixa para lá. E assim você vai escrevendo o quinto evangelho. O quinto evangelho. Sabe aquele evangelho que a gente vai destacando só as partes que a gente gosta da Bíblia? Aquelas partes que belisca a gente deixa de lado, né? Falou: opa, isso aqui não é para mim não. É como aquela pessoa que abria a Bíblia, colocava o dedo, deixa eu ver o que Deus está falando aqui hoje para mim. Abria a Bíblia, colocava o dedo lá. Aí na primeira vez saiu lá: e Judas traiu Jesus. A pessoa disse: acho que essa mensagem aqui não foi para mim não. Abriu e colocou o dedo de novo em outro lugar. Estava lá: e Judas foi e enforcou-se. Poxa, Deus está falando nada para mim, isso aqui também não é para mim hoje. Abriu e colocou o dedo novamente. Estava lá: vai lá e faz o mesmo. A pessoa parou de ler Bíblia assim. Então, cuidado com o que está escrito. Eu acho que Deus não quer que eu faça isso. Você acha? Mas o que é que Deus diz? Porque Deus não acha, Deus diz. Eu acho que eu não preciso ir à igreja. Você acha? O que Deus diz? Eu acho que eu posso me comportar desta ou daquela forma em relação aos meus pais. Você acha? O que Deus diz? Quem é o seu referencial absoluto? Qual é a sua referência absoluta? Então, meus irmãos, nós podemos concluir o seguinte. Uma vez perguntaram: Jesus foi transportado fisicamente para o alto da montanha? Tem uma gravurinha aí que eu pedi para colocar durante a mensagem. Coloca para mim a gravurinha, por favor. Me perguntaram: Jesus foi transportado fisicamente para o alto do monte? Não tem a menor importância. Não tem a menor importância. Olha como nós somos chamados a desviar para pontos de distração. A discussão não é se Jesus foi levado fisicamente para o alto do monte. A questão é que Jesus sofreu internamente essa tentação. Ele foi tentado na sua mente e no seu coração. É onde você é tentado também. As tentações acontecem na mente e acontecem no nosso coração. Isso importa para nós, porque Jesus nos ensina que a luta espiritual que nós vivemos estão sempre no nosso coração. E nós somos os nossos maiores adversários. Quando estou cansado, o que eu decido não cultuar foi a luta que eu perdi para mim mesmo. O cansaço se transformou o meu Deus e eu estou cultuando o cansaço. Estou cultuando a minha cama, estou cultuando um programa de televisão, estou cultuando uma atividade de carnaval, estou cultuando qualquer outra coisa, mas não estou cultuando a Deus. Porque em qualquer um destes momentos eu me colocarei numa situação passiva diante daquilo que eu escolho. Então, se eu escolho ficar em casa, o sofá.
estou submisso em relação ao sofá. O sofá me abraça. Se eu fui num passeio, o passeio passou a ser o meu Deus, porque eu estou submisso àquele passeio. Eu precisei cumprir a agenda que o passeio impôs para mim. Se eu fui trabalhar no dia de culto, o trabalho, o dinheiro, passou a ser o meu Senhor, porque eu tive que me submeter à imposição do horário, do local e do valor feito pelo trabalho. Então a nossa luta, como a de Jesus, é sempre espiritual, mas não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta é sempre nas questões espirituais. E as questões espirituais, elas atingem poderosamente a sua mente e o seu coração. Isso está lá em Efésios capítulo 6, versículo 12. O trecho da tentação termina com uma experiência e uma orientação maravilhosa para todos nós. Que o socorro de Deus é bem presente em todos os momentos da nossa vida. O socorro de Deus é sempre bem presente em todos os momentos da nossa vida. Quando Jesus decidiu a quem obedeceria, a quem se colocaria em forma de submissão, se ao diabo por adorá-lo mediante uma mentira, uma oferta mentirosa, ou se a Deus, o seu referencial absoluto, Jesus escolheu servir o referencial absoluto que era o Pai. E lembrou o diabo: saia daqui, diabo, saia daqui. O meu referencial absoluto é Deus, e só a Deus eu presto culto, só a Deus, e somente diante de Deus, e somente por Deus eu me torno submisso, somente a Ele eu obedeço, porque Ele é o meu referencial absoluto. A partir desta decisão, o que aconteceu? O diabo foi embora. E os problemas de Jesus? Os problemas do homem Jesus passaram a ser problemas de Deus. Quando você escolhe, quando você opta estar do lado de Deus, os teus problemas passam a ser de Deus. E para Jesus, Deus mandou imediatamente anjos servirem Jesus. Então veja que as necessidades de Jesus, muito embora Jesus tivesse que cumprir o tempo que ele tinha que cumprir, as necessidades de Jesus foram imediatamente supridas a partir do momento que Jesus se mostrou fiel a Deus, que é o seu referencial absoluto. Socorreu Jesus mediante a sua fidelidade, e assim o diabo foi expulso e os anjos o serviram. E eu garanto a você que está aqui pacientemente me ouvindo e pelas redes sociais, Deus socorrerá você também nos teus momentos de necessidade, mediante a tua fidelidade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos fiéis a Deus, nosso único e suficiente referencial de vida. Amém?